na questão 161 da segunda e da Suma Teológica, artigo 4, numa resposta a uma das objeções, Santo Tomás de Aquino define a humildade como a predisposição, hoje diríamos psicológica, a predisposição do homem a lograr livre acesso aos bens espirituais e divinos. A tradição cristã, ao enfatizar que a humildade é o primeiro degrau da sabedoria, não estava dizendo outra coisa senão que a humildade é o primeiro degrau da civilização. Sem humildade não há propriamente vocação política, pois vocação política não é astúcia, vocação política não é demagogia, vocação política não é hipocrisia. Se a política é esta ciência de governo que visa o bem comum das sociedades humanas, e se ela exige como virtudes principais na pessoa dos governantes a justiça e a prudência, e estas, por sua vez, implicam a humildade que leva o homem a um senso de proporções básico, sem o qual toda a sua ação será prejudicada, fica evidente que sem humildade não há vocação política. Sem humildade também não pode haver vocação religiosa, pois se a religião é, como dizia Santo Tomás de Aquino, uma virtude anexa à da justiça, na medida em que a justiça se caracteriza, entre outros pontos, em dar a cada um conforme o que lhe é devido, e pela virtude da religião prestamos a Deus o culto devido, evidentemente sem humildade não há verdadeira vocação religiosa. Sem humildade também não pode haver vocação filosófica, pois se a filosofia é, como dizia Aristóteles, se ela começa, melhor dizendo, com este maravilhamento, com este assombro perante a realidade, isso indica que a humildade está pressuposta nesse reconhecimento das grandezas entre as quais estamos imersos. Todas as vezes em que almas sem humildade se imiscuíram entre as coisas filosóficas, o resultado foi catastrófico, verdadeiramente catastrófico. Portanto, se a humildade é a pedra angular da civilização, se a civilização naufraga, é porque nela a humildade está sendo esmagada, é porque nela a humildade não está sendo incentivada, é porque nela a humildade é atacada enquanto virtude por todos os lados, na medida em que o homem é induzido à prática dos vícios mais feéricos e treslocados que possamos imaginar. Assim, a nossa civilização naufragou ao estimular todas os vícios contrários à humildade. Então, se vamos falar de ascese como uma etapa preparatória para o desenvolvimento propriamente filosófico, e a ascese pressupõe também uma humildade, ou seja, um reconhecimento de que é necessária uma prática específica para que o homem adquira as virtudes morais e intelectuais sem as quais não pode progredir espiritualmente. E se vamos falar de Santo Tomás de Aquino, sem dúvida nenhuma falaremos da virtude da humildade. Por quê? Primeiro, tendo como uma espécie de modelo, saberemos, se estudarmos a sua vida, que foi um homem de uma humildade extraordinária, um santo, e também, ao lermos a sua obra extraordinária, monumental, imensa em profundidade e em quantidade, somos induzidos a um estado de humildade devido ao assombro que a grandeza dessa obra provoca em nós. Então, como eu dizia, a nossa civilização naufragou na medida em que nela a virtude da humildade não tem mais espaço nas polis modernas.
Qual seria a solução para um tal estado dramático? Qual seria a solução para minimizar os males de uma sociedade em que as mães jogam seus filhos do 5º andar? Uma sociedade em que as pessoas entram em cinemas e metralham, assassinam os desconhecidos por motivos torpes, fúteis, por nada. Uma sociedade em que a vida mesma vale quase nada. E numa sociedade em que poucos tendo sabedoria, muitos opinam sobre os mais diversos assuntos, pontificam e, mais do que isso, estão em posição de comando e de destaque ao ponto de obterem as melhores remunerações e ao ponto de ocuparem os lugares políticos. Apontem-nos um só homem em todo o mundo, um só político em todo o mundo, cuja ação prática não seja o reflexo de uma demagogia lamentável. E isso não só durante as eleições, isso em qualquer lugar, seja nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina ou em países orientais. Apontem-nos um político, um só, em todo o mundo, cuja ação prática e teórica não represente o desconhecimento cabal da natureza da política e dos fins a que a política visa. Apontem-nos um só político que, com a sua atuação, não nos revele que trabalha não em prol do bem comum, mas dos grupos de interesse que sustentam a sua campanha, o seu partido, etc, etc, etc. Apontem-nos um político humilde, um político que, ao falar de si, não se jacte torpemente e mentindo, o que é pior, de seus feitos. Minha gente, a sociedade contemporânea, mundializada, é uma sociedade sem espaço para a humildade enquanto virtude moral e, portanto, é uma sociedade autofágica, anticivilizacional. Pensemos bem, se a humildade é, como dizia Santo Tomás de Aquino, esta predisposição do homem para obter livre acesso aos bens espirituais e divinos, a anticivilização será justamente o contrário. Será aquela em que há um fechamento, um impedimento para que esses bens espirituais e divinos ocupem espaço no seio das sociedades. Então, estamos aqui falando de um santo, daquele que foi o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, e vamos remetermos para mostrar o quanto ele era humilde e o quanto ele via a humildade como necessária nessa escalada da inteligência rumo à percepção e ao conhecimento das coisas como elas são. Vamos ler aqui, eu vou buscar aqui o arquivo na internet, uma tradução do professor Jean Lawan, que se aposentou recentemente da USP, de um livro de Santo Tomás intitulado De Modo Studendi, sobre o modo de estudar. E veremos um pouco disto que eu estou falando para vocês.